Agora 6:09, aqui no Timaço da Vale, no ar, programa Vale Esportes, oferecimento dos produtos Ambev, também nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vale Esportes, é futebol de primeira. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 20 mil reais. Isso mesmo, uma picape Estrada Cabine Plus mais 20 mil reais só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Ainda tem 10 mil reais no Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. Você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju, salgadinhos e pipocas Ambev. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você, qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri, prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério! Valeu, Bibi! Tamo junto a partir de agora, Vale FM com o programa Vale Esportes desta sexta-feira. Boa noite, João Filho! Boa noite pra você, Marco Valério. Grande abraço pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Último programa da semana, a região do Cariri movimentadíssima, até porque teremos o início de uma das festas mais bonitas e conhecidas do norte e nordeste do Brasil, que é a Expo Crato. É isso. A exposição do Crato 2023 vai começar, né? E a gente não pode esquecer que estamos vivenciando também a vaquejada de Juazeiro do Norte. Tradicional na sua 45ª edição. Tradição é tradição. Então o clima tá em alto astral na nossa região. Sem dúvidas. E não teremos futebol no final de semana aqui no Cariri. Aqui no Cariri não teremos futebol, lamentavelmente. Mas tem notícia do Icasa. Notícias atualizadíssimas com Aloysio Vilar, o Icasa que ainda está com possibilidades de classificação para chegar na próxima fase, tem confronto decisivo contra o Ferroviário. Se tem Verdão na Vale FM, é assunto para ele, Aloysio Vilar. Boa noite para você, Aloysio. Boa noite, João Filho, Marco Valério, boa noite para você, ouvinte ligado na Vale FM. Estamos chegando nesta sexta-feira com os destaques do Icasa, que se reapresentou hoje após o empate em 1-1 com o Atlético Cearense. Pela manhã, a equipe fez um trabalho na academia, um trabalho físico, e agora à tarde um trabalho tático lá no CT Praxedão, mas sem a presença do técnico Flávio Araújo, que segue na capital cearense e vai conversar conosco aqui dentro do Vale Esportes. Flávio, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite a Luiz, boa noite a Marco, boa noite ao João e todo torcedor icasiano. Estamos aqui à disposição de vocês. Flávio, eu começo te perguntando sobre a atual situação do Icasa após esse empate em 1-1. A equipe ainda tem chances de se classificar na Fares Lopes, mas não depende só de si. Como é que vai ser determinado o trabalho a partir de agora? Em primeiro lugar, nós temos que acreditar, né, na possibilidade de classificação. Temos 4 pontos em 3 jogos disputados, falta um jogo. Logicamente, falta os confrontos ainda entre Atlético e Caucaia, Caucaia e Ferroviário, Atlético e Ferroviário, correto? Mas o importante nesse último jogo, apesar de não ter vencido, mas era o nosso grande objetivo, era melhorar o rendimento e ganhar, né? A melhora do rendimento foi claríssima, né? A equipe melhorou muito dentro de uma semana sobre todos os aspectos, mas infelizmente não conseguimos vencer. Mas o que nos conforta, de certo modo, é a atuação, que foi uma atuação que nós dominamos o adversário do início ao fim do jogo. Tivemos chance de vencer o jogo no primeiro tempo, você tem uma ideia, com 13 segundos de jogo, nós finalizamos a primeira bola da entrada da área, mas infelizmente não conseguimos, e agora é continuar o trabalho acreditando na classificação. Ô Flávio, boa noite, é o Marco. Primeiro dizer que é um prazer estar falando com você, pelo respeito e pela consideração que a gente tem ao seu trabalho. Ô Flávio, o Icasa fará seu último jogo nessa fase classificatória contra o Ferroviário na Arena Romeirão. Não se sabe se até lá o Ferroviário virá com força máxima ou se colocará um time alternativo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do que você prevê com relação a esse jogo, muito embora ainda haja uma certa distância de tempo, porque a gente sabe que o torcedor tem uma confiança muito grande na sua palavra. Que você comentasse um pouco sobre essa partida, se o torcedor deve continuar acreditando, né? Como serão os preparativos, afinal de contas, teoricamente, o Ferroviário será o adversário mais difícil para esta competição dos times que o Icasa terá que enfrentar, Flávio. Verdade, eu concordo com você, sim, que o Ferroviário, pelo grande momento que está, será o adversário mais difícil, né? Mas como falou a Luiz, né? Ainda faltam os confrontos, né? Entre Ferroviário e Atlético, Ferroviário e Caucaia, Guarani e Atlético, para a gente ver como é que vai ficar essa situação desse último jogo, né? Aproveitando a oportunidade
da oportunidade, Delta e toda a equipe. Veja bem, né? Eu procuro ser um cara justo. Eu procuro sempre avaliar a situação, medir da maneira honesta, certo? Mas veja bem, o que a federação fez com o Icasa na Fares Lopes não existe. Eu vou dizer para você que eu tenho um amigo na federação, já fiz esse comentário com eles, não existe. Vejam bem, marca-se o primeiro jogo do Icasa contra o Atlético. O segundo jogo do Icasa fora também, o primeiro jogo do Icasa contra o Caucaia, no dia 28, se eu não estou enganado, né? O segundo jogo no dia 5 fora também contra o Atlético. Aí quando nós vimos a tabela, a gente tomou um choque. 4 jogos, faz logo 2 seguidos fora de casa, tá errado. Aí nós conversamos com a gerência conversou com a diretoria, foi para cima da federação, e a federação colocou o jogo do Guarani pro domingo, dia 2, né? E o Guarani, estrategicamente, porque quando existe o WO, porque a equipe não conseguiu regularizar jogador, por problema de diretoria, outra questão, tudo bem. Mas você ser estratégico, não vou, que eu não vou gastar, não vou ganhar ponto lá, eu não vou. Certo? E esse Guarani de Sobral ontem chegou às 18h30, chegou de Sobral direto no estádio Presidente Vargas, já andou no estádio Presidente Vargas, certo? Então veja bem, por quê? Porque veja bem, eu sei que a federação está dando prioridade os times que estão na Série D do Brasileiro, Atlético, Caucaia e Ferroviário. Eu entendo e concordo, porque os times estão jogando a competição. Mas só que o Icasa é filiado também. Ele merece um pouco de respeito. Porque eu não sei porquê, e falei isso para o amigo da federação, por que não se marcou o dia 28, Caucaia, dia 5, Guarani de Sobral, dia 12, Atlético e dia 26, Ferroviário. Uma semana de intervalo para cada jogo, tá entendendo? Aí nós ficamos nessa situação. Quando a equipe tem uma evolução, porque teve um ritmo de um jogo, e a evolução, quem viu o jogo é consciente disso, que o Icasa evoluiu muito do jogo do Caucaia, do jogo do Atlético. A equipe do Icasa volta a ter 21 dias para jogar novamente. Aí que não houve a consideração por parte da federação para com o Icasa. Teve um favorecimento na tua visão, Flávio? Eu não falo favorecimento, né? Falo que, lógico, a prioridade é acomodar os jogos do time da Série D, concordo. Mas, poxa, também você não pode fazer com o Icasa que o Fares Lopes fez em 1997, né? Joga sexta, joga domingo, sexta em Fortaleza, domingo em Juazeiro, terça em Fortaleza, quinta em Juazeiro, não pode. Ela desvaloriza, Flávio, boa noite, João Filho aqui, ela está desvalorizando a própria competição que ela organiza, a partir do momento que ela dá essa prioridade para os clubes que participam em competições nacionais, ela desvaloriza, quer queira ou não, a sua própria competição que dá uma vaga para uma competição nacional. Você concorda com isso? Concordo, e além de tudo prejudica, né? Porque é prejudicar, porque um time num intervalo de 7 dias faz 3 jogos. Um novo, mas como tivesse a vida, né? Já que ganhou o WO. Aí depois passa 21 dias para jogar, aí continua jogando os outros, tudo bem que é Série D, concordo. Mas não teria nenhum problema se a federação marcasse a cada 7 dias um jogo pro Icasa. Não teria nenhum problema com os clubes que estão disputando a Série D. Mas esse consenso não houve, certo? Não houve de maneira nenhuma. Eu tenho certeza, se a diretoria do Icasa soubesse que era dessa maneira, não tinha nem entrado. Pô, os caras vão botar pra gente jogar. Gente, é um absurdo, eu não consigo entender. 4 jogos, como é que você marca na fase classificatória? 2 jogos seguidos fora de casa, não existe, é um fora em casa. Um fora, um dentro, um fora e um dentro e acabou. Mas aí, fora, mas aí com o detalhe. Não, a gente tentou resolver colocando o Guarani, conseguimos. Mas agora passa mais 21 dias para jogar novamente. Um time que teve uma evolução, eu só não vou dizer extraordinária porque nós não vencemos. Mas teve uma grande evolução, agora vai passar 21 dias para jogar novamente. Ô Flávio, aí nessa situação, você pretende fazer algum amistoso até lá com o Icasa para preparar melhor para o jogo contra o Ferroviário? Com certeza, Marco, com certeza. Inclusive, já passei pro Fabiano que no outro sábado, dia 15, no outro dia 22, nós temos que jogar. Nem que seja com falar com o nosso amigo de Barbalha, para jogar com o sub-20 do Barbalha novamente, falar com os amigos do Campo Grande, com o Soares, para jogar contra o sub-20 do Campo Grande, porque nós temos que jogar, porque se não jogar vai ser uma perca muito grande. Flávio, eu te pergunto, caso a equipe do Icasa não tenha mais chances de classificação, como é que fica a tua relação com o clube? Não, isso aí
especulação, né? Eu gosto de ser prático. Vamos esperar a definição, vamos continuar os trabalhos, continuamos já o trabalho, né? A gente recomeçamos hoje, vamos trabalhar amanhã, vamos dar folga no domingo, porque não tem outra alternativa, mas vamos continuar trabalhando, acreditando nessa classificação. Muito bem, Flávio, quero agradecer pela tua participação aqui dentro do Vale Esportes, desejo um bom retorno para você e que o Icasa possa ter essa combinação de resultados aí para continuar vivo, né? O que a gente espera é que o torcedor também espera. É verdade, todos nós esperamos, né? Principalmente eu fiquei, eu digo assim, eu não fiquei muito feliz pelo empate, fiquei feliz pela atuação. Fomos melhor com um time que está 6 meses juntos, é o caso do Atlético. Melhor o jogo todo, isso para mim é indiscutível. Tivemos a melhor chance no primeiro tempo, tivemos uma grande chance também com o Juan de cabeça no segundo tempo. Tivemos essa melhora bem clara. Aí você passar mais 21 dias para jogar novamente, aí, meu irmão, a gente fica indignado, né? Por que a federação não teve essa visão? Por que a federação não teve? É verdade. Flávio, um abraço, hein? Muito bem, Marcos, JF, torcedor do Icasa, desportista, conversamos Aloysio, aqui com o Flávio mas eu Araújo. acho que o Flávio esquece de um pequeno detalhe aí, que a tabela, os clubes concordam com o que é feito com a produção da tabela, né? Jogos, regulamento, os clubes concordam. O Icasa concordou com a tabela? Eu creio que tenha concordado também, né? A tabela inicial, JF, tinha um outro cronograma. Os jogos seriam realizados às quartas-feiras, inclusive a gente trouxe aqui dentro do Vale Esportes, quando aquela primeira tabela básica foi anunciada, divulgada pela Federação Cearense. Depois é que ocorreu, né, essa mudança de o Icasa ter 3 jogos em sequência, que seriam 2 fora de casa, logo em sequência, e um aqui no Romeirão. E acabou tendo essa mudança, por isso aquele jogo do Guarani de Sobral foi transferido para o domingo, que acabou não acontecendo, e o Icasa teve esse WO. Essa questão de readequar datas para favorecer é um claro favorecimento para Ferroviário, para Atlético Cearense, e a federação desvaloriza a sua própria competição, né, Marco? Agora engraçado, né? Eu me recordo aqui, na época do Campeonato Cearense da Primeira Divisão, o Iguatu estava envolvido em jogos da Copa do Brasil, inclusive enfrentou o Santos. E teve um jogo contra o Ceará, e o Iguatu jogou lá em Santos numa quinta-feira. Quinta-feira à noite. Teve que correr às pressas aqui, voltando para o Ceará, para enfrentar o Ceará num domingo pela manhã. E jogou. Quer dizer, quando é para favorecer um pequeno em detrimento do grande, a federação nunca faz. Agora, quando é para ajudar os grandes, aí tem a certeza que conta com a colaboração da Federação Cearense de Futebol. Ou seja, sempre 2 pesos e 2 medidas. Eu não sei como é que alguém diz entender de futebol e faz uma tabela como essa da Taça Fares Lopes. Essa tabela montada foi uma aberração. E concordo com você, João Filho. Eu acho que a própria Federação Cearense desvaloriza o seu produto quando ela faz esse tipo de competição que, claro, a gente sabe da importância, porque ao campeão será dado uma vaga na Copa do Brasil, mas que não tem nenhum atrativo para o torcedor de uma forma em geral. Ela desvalorizou durante um bom tempo, acho que 3, 4 anos, não sei. Esse ano tivemos a volta de Ceará e Fortaleza na primeira fase do Campeonato Cearense, não foi? Nos anos anteriores, não, só entravam na segunda fase. Ou seja, a cereja do bolo são os grandes, são Ceará e Fortaleza. E tem um detalhe, você falou, os clubes pequenos acabam aceitando. João Filho, eu vou lhe dizer uma coisa, sem entrar muito em detalhes. Sai caro não aceitar aquilo que a federação acaba determinando. Impondo, né? Você ser contra numa situação como essa... Né? Então, às vezes, sabe aquela coisa? É melhor você aceitar do que ficar mais caro depois. Fique calado que é melhor, né? Desse jeito, por aí. Agora, fica aquele clima de frustração, né, Marco? Porque o Flávio destacou bem na entrevista. A equipe teve uma evolução, criou muito mais oportunidades. Quem viu Icasa e Caucaia e quem viu Icasa contra o Atlético Cearense viu uma outra equipe. Era outro time, né? Outro time, criando oportunidades, sendo realmente produtivo. E agora
praticamente não tem mais chances. Lógico, ele vai depender de uma combinação de resultados, mas não depende de suas próprias forças. É assim que o torcedor queria que o Icasa tivesse nesse momento. Enfim, mas agora é aguardar, o Icasa vai trabalhar às cegas, né, a partir da próxima semana e ver como é que chega diante do Ferroviário, porque se não tiver mais chances, Marco, acho difícil que esses jogadores fiquem. Acredito eu que eles devam ser dispensados e o Icasa termine essa competição com o Sub-20. É uma pena, né, rapaz? Né? Porque no mínimo seria um amistoso de luxo, né? Tem o Ferroviário que vem fazendo boas campanhas nesses últimos anos na Arena Romeirão contra o Icasa. Aliás, para quem não sabe, foi o Ferroviário que oficialmente inaugurou a nova Arena Romeirão naquele jogo contra o ABC. Né? Antes do Icasa estrear na Série D do ano passado. Você fala em jogo oficial. Jogo oficial. Quem inaugurou, né? Porque aquele jogo de inauguração... tivemos aquela pelada. Ali foi uma brincadeira, fizeram uma pelada para abrir o estádio. Aquilo ali foi uma brincadeira. Jogo de verdade, quem inaugurou foi o Ferroviário. Ferroviário e ABC de Natal. 3-1 pro time lá do Rio Grande do Norte. Não deu muita sorte pro Ferroviário. É verdade. Tá certo, Silva Luiz? Tá certo. Daqui a pouco eu volto com mais do Verdão. Vamos lá, JF. Toca o barco. Muito bem. Diga a hora. Cadê? 18 horas e 29 minutos. Em nome de Novo Rio Veículo. Aquela marquinha da Vietinha. Não é assim, não. Pode ser toda hora não, senão abusa. Tá certo. Bom, trabalhamos aqui no Timaço da Vale FM, eu falo da Dourados Joias. Você que trabalha no setor de semi-joias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel para você com excelente qualidade. É isto mesmo, mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo. Venha nos conhecer e faça um bom negócio. A Dourados fica localizada na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, está completando 25 anos aí, uma marca consolidada na região do Cariri. Dourados Joias, WhatsApp 999933031, tem um Instagram, @Dourados Joias com 2 S no final. Olha, João Filho, daqui a pouquinho vai haver um evento lá no bairro Frei Damião, que é promovido pelo Instituto Juazeiro Bom de Bola. Maravilha. Esse evento reúne atletas, jovens, adolescentes, crianças que integram o projeto do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha. Sim. E na ocasião, além de uma noite de recreação com lanche, diversão para a garotada, vai ter também a entrega de kits esportivos. Ok. Nesse kit contém camisa, short, chuteira, meião e bolsa. Inclusive, logo mais, no nosso Instagram vai ter também imagens dessa cobertura que o Anderson Luiz fará lá, né, para exatamente mostrar um pouco desse evento que vai acontecer lá no Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião. E mais detalhes também no Instagram, @Juazeiro Bom de Bola. Abraço ao querido amigo Jackson Pilha e parabenizá-lo pelo trabalho que realiza junto aos garotos, aí, aos jovens aqui da nossa cidade. Bom, deixe-me falar também que o Timaço trabalha com o oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, assim como também salgadinhos, pipoclaps com vários sabores, tem os steaks de cebola e bacon, que são deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres os nossos produtos Ambev feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Conosco também no Timaço da Vale FM, Nilo Embalagens, uma loja completa, tudo em embalagens você encontra em Nilo Embalagens. Quentinhas de vários modelos e tamanhos, quentinha para sanduíche, quentinha para almoço, para jantar, sacolas recicladas, sacolas brancas bem reforçadas, tem até sacola para lixo. Você encontra também artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Vai fazer a sua comemoração, a sua festinha em família? Você adquire tudo isso lá em Nilo Embalagens. Caixas para bolos e salgados. Nilo Embalagens fica na Rua São Paulo 1505. E o telefone com o WhatsApp é o 99607-2384. Ali bem pertinho da Calanto,
quase esquina com a Leão 13, JF. Bom, deixe-me falar também que domingo agora, 11 horas da manhã, com Geração da Vale FM, mais um Cariri da Sorte pra você. E nesta semana você vai poder ganhar, você vai correr um risco aí muito bom de faturar uma picape estrada 0 km, mais 20 mil reais em dinheiro. É isso mesmo, a picape queridinha do Brasil, mais 20 mil reais no quarto sorteio. Uma picape Fiat Estrada zerinho pode ser sua. E tem mais, tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. E no Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000 cada. E tudo isso com dupla chance. Compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. E por apenas R$10, um preço maravilhoso. É daqui, é do Cariri. Manda aqui um abraço especial também para o nosso amigo Marujo, o grande Bernardo Neto, torcedor do time do Guarani. Um grande abraço para o Bernardo Neto, também pro Alfredo Benício, pro Pelado na cidade do Crato também. Obrigado pela audiência. Quem está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, Timaço da Vale FM, ou então o canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Um grande abraço. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lá também tem esfirras, lasanhas, beirutes, sempre muito deliciosos. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Peça sua pizza, ou você vai lá, ou então você manda um zap para 98842-9514. Conhece Val das Tapiocas? Gente muito boa. Tá escutando a gente também. Grande Val. Um abraço, querido Val das Tapiocas. Figura espetacular. Não é o sósia daquela árbitra, né? Aí é você que tá dizendo. Parece demais, mas é ele que tá doido. Dizendo, viu, Val? Um abraço, nosso amigo Val. Conhece o Tique das Quentinhas? Torcedor do Corinthians? Conheço. Tá trabalhando agora, escutando a gente, mandou a foto, eu vi aquela foto, viu? Não gostei nada. Um abraço, meu amigo. Por que você não gostou? Não. Você gosta. Faça isso não. Olha que quando chega, você gosta. Pois é. Um abraço, meu amigo Tica, a sua esposa Leidinha. Bom, Marco, final de semana vai começar o Festival Expo Crato e o pessoal do Crato pode comprar aquela roupa maravilhosa, bolsas, sandálias femininas na Glam Moda. Tem cintos, tem carteiras masculinas. É sério, é? Bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do comércio do Crato fica localizado no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro da querida cidade do Crato, onde você terá um atendimento bacana, especial. Visite a Glam Moda para você ficar de bem aí, para você ficar em casa e vai aproveitar as ofertas do final de semana da Expo Crato. Conosco também a Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédio, cristalização de vidros, envelopamento de veículos e tem películas de alta performance lá na Só Fumê Service. É trabalho garantido, viu, JF? Entre em contato com o WhatsApp 98805-4899 ou vá na Só Fumê amanhã mesmo, Rua José Marrocos 408, no bairro Salesiano. Amanhã pela manhã, a dona de casa pode aí comprar produtos para deixar a casa muito mais bonita, artigos para casa, brinquedos, enfim, na Jal Presentes. A Jal Presentes. Ah, meu amigo, é a loja. Eu tive lá essa semana. Você que teve loja lá? espetacular. Rapaz, tem na uma rua variedade. Clóvis Bevilacqua, ali no meio do quarteirão. Número 536, uma equipe Que maravilha, pronta para hein? atender. E o preço? O preço é espetacular. Para você no atacado, no varejo, pensou presentes, pensou na Jal Presentes, para deixar sua casa muito mais bonita. Brinquedos aí para meninada. Passa na Jal Presentes. Ah, você vai gostar, viu? Conosco também Grage Veículos Multimarcas, compra, venda, troca, financia carros seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas, carro com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, uma loja aí com mais de 20 anos de experiência. Você fica tranquilo com relação à documentação do veículo, a procedência do carro, a questão da mecânica. Você sai de lá tranquilo. Agora o nome é Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Dê uma olhadinha logo no Instagram, @Grage Veículos, para você conferir os modelos. Informações 99208-8592. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente
é a nossa meta. Bom, Marco, já está no ar o novo site do ESC Cursos, é isso mesmo? É sério, você pode acessar agora e você pode fazer aí, onde e quando quiser, o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. É mais uma maravilha do nosso querido Ejaildo, toda a sua equipe do ESC. Mais informações, acesse o site www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Amanhã era pra rolar um desafiozinho entre você e Ejaildo. Vamos! Aceite, homem. Aceito. Chame ele. Vá pra cima dele. Bora, Jaildo. Bora amanhã. Eita. Uma pizza família amanhã. Tá desafiando, JF. Uma pizza amanhã. Quem ganhar o jogo? Não, deu um empate a ele? Não, aí você quer demais também, né? Não, oxi. Não. Você garante não, é? Não, também não. JF. Não, Ejaildo, JF tá com medo, Jaildo. Você tá vendo se eu caio, né? Mas não caio na sua, não. Caio não. Olha, você tá cansado de pagar contas absurdas? Energia, a Gênesis Solar tem a solução. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Você vai economizar muito, meu amigo. Eu fiz aqui esse projeto com o pessoal da Gênesis e estou super satisfeito. Tô falando de uma coisa que eu conheço, uma coisa que eu tenho na minha casa. Entra em contato com o Luciano Carvalho, você só tem a ganhar. E lá eles financiam, de toda maneira fazem um bom negócio com você. Chama no zap 981237956. Lembrando que a Gênesis Solar também fica lá no Cariri Shopping. A gente fala também da churrascaria Mão de Vaca, tem aquele cardápio delicioso para você e sua família. De repente você quer receber em casa, não quer sair de casa, quer curtir aquele filme, o futebol, você vai entrar em contato, vai receber o cardápio via WhatsApp, confirmar o seu pedido e uma entrega rapidíssima. 988657741, tem também o 998054212. Eu falei churrascaria Mão de Vaca. Daqui a pouco o Anderson Luiz atualizando e fechando a semana do Guarani aqui no Vale Esportes. Em nome de produtos Panebom Pão Nosso, no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão de qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas, tem pão árabe, biscoitos, sequilhos, a linha integral da Panebom Pão Nosso e também é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Você vai escolher qualidade, preço, satisfação. Tudo isso encontra-se lá na Alfa Vidros, um atendimento diferenciado, tudo para você em vidros. Alfa Vidros, na Avenida Plácido Aderal do Castelo, número 320, WhatsApp 998125851. Conosco também o Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. A gente fala também do Hotel Amuarama, a casa do caririense na capital cearense. Vai a Fortaleza, você vai se hospedar no melhor hotel de Fortaleza. Nosso amigo Genilson, toda a sua equipe aguardando aí a sua visita. Então faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Falou em Flamengo. O Isaac já deu sinal aqui, né? Isaac Menezes. Grande Isaac. Faça um desafio pro Isaac também. Não, Isaac tá longe. Não, mas tem isso não. Isaac tá longe. Rola um pix. Faça um desafio pra ele. Ramagem Couros. Bora, Isaac, tá rolando. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Agora tem que casar antes, na minha mão, viu? Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Alô, meu amigo Hélio. Ramagem Couros, fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio 690, telefone 3571-3758. Eu falei da Ramagem Couros. A gente fala também, sabe de quem, Marco Valério? Da Fox. A Fox tem uma linha completa de smartphones para você e o Erlinho tá com uma grande oferta. Você pode aí, de repente, acontecer algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone, leva para lá, vai fazer o processo de conserto, a mão de obra, você vai poder pagar em até 10 vezes do cartão de crédito. Facilidade assim só na Fox, meu amigo. São duas lojas do centro de Juazeiro, uma loja lá no Crato, na rua Senador Pompeu 156, e tem Fox aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Mandar um abraço para quem tá
tá trabalhando na Expocrato, estão armando os estandes, as barracas. Já tá com a estrutura já praticamente montada, né? O pessoal tá lá trabalhando, organizando tudo, ouvindo também o Vale preparativos. Esportes. Obrigado pela audiência. Abraço pra todo mundo lá. Aqui estamos nós com apoio do Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão, estude na Unileão, formando grandes profissionais, sempre com você. Um abraço pro professor Luiz Geraldo, grande palmeirense, sempre ligado no Vale Esportes. Professor Jaime Romero, que é torcedor do São Paulo Futebol Clube, nosso abraço. Será que rolou uma apostazinha? Porque o Entre time de Jaime Jaime Romero deu e- no time de Luiz Geraldo essa semana. Deve ter rolado alguma Essa- brincadeirinha entre eles. Bom, terminamos aí o senhor? Não, porque eu não falei de Baleia Burger. Fale que eu O complemento. melhor hambúrguer pelo menor preço, meu amigo. Você vai lá na Praça do Pio 12, rapaz, o Baleia é bom, viu? Baleia Burger. O Baleia não é bom, o Baleia é Não espetacular. é à toa que tem tanta gente indo lá. E o precinho, né? Rapaz, o Baleia, como diria uma amiga nossa, é de graça, pela qualidade que tem. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Para pedir o seu, 988380548. Em Juazeiro são 18h44. O oferecimento é da Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na cidade, para toda a região do Cariri. A gente atualiza o torcedor do Guarani de Juazeiro. Anderson Luiz está chegando com informações do Leão do Mercado. Mais uma semana que, infelizmente, é para ser esquecida. Podemos colocar desta maneira, Anderson. Boa noite. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes, em especial o torcedor rubro-negro que viveu uma semana bem conturbada. Após a goleada contra a equipe do Iguatu, o Guarani sofreu mais um vexame esse ano, dessa vez na Taça Fares Lopes. Aconteceram alguns desdobramentos em relação à diretoria, a diretoria do Guarani, principalmente em relação à executiva do time. Ontem, o pessoal do Conselho Deliberativo acabou enviando uma documentação para a Federação Cearense, um documento solicitando o afastamento do presidente da executiva, que é justamente o Soares. Só que nesse documento existiam alguns detalhes que não estavam de acordo com o que a federação pedia, para que de fato a federação acatasse esse afastamento do Soares, como por exemplo uma justificativa. Ontem foi enviado o documento sem nenhum tipo de justificativa para o afastamento do Soares. E outro, o documento também não foi registrado em cartório. Então a federação instruiu o Guarani que conversasse ou então que enviasse outro documento para que ele pudesse acatar essa situação. Em meio a todo esse imbróglio, o Soares resolveu de fato renunciar. Conversou com algumas pessoas ligadas ao Guarani e disse que na próxima segunda-feira irá entregar a carta renúncia para que acabe de vez com essa celeuma, e a partir daí o Guarani vai poder fazer o edital de convocação para as eleições do futuro presidente do clube. A gente aguarda para que haja um consenso, porque infelizmente o trabalho dessa atual diretoria não deu bons frutos. O Guarani foi muito mal no Campeonato Cearense, todo mundo sabe disso, né? Com resultados que o Guarani até não tinha conquistado entre aspas, né? Em outros torneios, o Guarani foi muito mal. Nunca tínhamos presenciado tanto vexame, tanta goleada, uma atrás da outra, né? Que um clube de futebol profissional como o Guarani foi submetido nesse campeonato, né? O que os jogadores fizeram na última quarta-feira foi vergonhoso. Aqueles primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo foi algo assim vergonhoso, para não dizer outra coisa. Vamos ficar só na vergonha mesmo. Então não pode continuar a situação que está, né? Eu acho que é melhor para o Soares, é melhor para o Guarani, é melhor para os demais dirigentes, que realmente a coisa não deu certo, finaliza. Vamos tentar iniciar um novo trabalho no Guarani, né? Tem uma rapaziada boa aí querendo assumir o clube. Tomara que esse trabalho possa dar certo, né? Que o Guarani se prepare. Tem todo o segundo semestre pela frente, onde o Guarani não terá nenhuma competição para participar, para se organizar, tentar criar algum tipo de estrutura, fazer um planejamento, né? A gente sabe que o nome planejamento não faz muito parte da história recente do Guarani, mas é preciso que isso aconteça para que o Guarani obtenha um resultado melhor no ano que vem.
e que a gente nunca mais possa se deparar com situações deploráveis que só mancham a história do Guarani, como a gente infelizmente viu nesse ano de 2023 até agora. Esperar na próxima segunda-feira essa carta renúncia do atual presidente Suarez, e aí em seguida o pessoal do conselho deve se reunir para de fato fazer as eleições, e a gente já conhece a chapa, deve ser mesmo aclamada, é só questão de protocolo, de dias, posso dizer assim, para a nova diretoria assumir o rubro-negro juazeirense. Então, ainda oficialmente o Guarani de Juazeiro está na Taça Fares Lopes, porque a partir do momento que a federação não aceita o documento que foi enviado pelo conselho, o Guarani continua, pelo menos na tabela, não vai entrar em campo, mas está lá na tabela. Se você acessar o site da federação, vai ter lá Guarani de Juazeiro e os jogos marcados contra os próximos adversários, né? Eu acho que é uma situação irreversível, né, Anderson? Até porque os jogadores foram embora já. O que iria ser não feito... tem sentido continuar da maneira que estava sendo feito, né, gente? A verdade é mais essa. ainda a situação, porque assim, os jogadores foram embora e o acordo com os atletas era mais próximo, quando tiver próximo, faltando 1 ou 2 dias para a partida, vocês voltam e vão pro jogo. Pois é, não então existe ia ficar isso, uma né, situação bem pior. Isso não é futebol profissional, né? Isso não é profissionalismo, isso não... O cara vai embora para a cidade dele, volta com 2 dias... Não existe isso, né? Não pode continuar assim, infelizmente. E na próxima segunda-feira, junto com essa carta, deve sair também oficialmente a saída, no site da federação deve sair a saída do Guarani do campeonato da Taça Fares Lopes de 2023. Com relação à punição, alguma coisa já determinada ou não? Aí vai depender do julgamento, do a situação agora vai para o Tribunal de Justiça, né? Que vai decidir, né? Vai para o tribunal e aí o Guarani vai ter que recorrer junto ao tribunal. A primeira instância é justamente essa questão de documento. A federação manda toda essa documentação para o tribunal faz o julgamento, o Guarani vai se defender nesse julgamento para poder saber qual será a punição de fato do rubro-negro. Olha, que essa situação sirva para os anos vindouros. A Taça Fares Lopes não é uma competição obrigatória dos clubes do futebol cearense. É diferente, por exemplo, o Guarani está na Série B do ano que vem. Então o Guarani tem a obrigação de participar do torneio, senão sofrerá uma punição muito grave. Já a Fares Lopes, não só para o Guarani, para qualquer equipe da primeira ou segunda divisão do campeonato estadual, não há obrigatoriedade. Então, mas aí, Marco, com um detalhe, quando você faz a inscrição do time na Fares Lopes, você obrigatoriamente tem que participar da competição. Então, era isso que eu ia falar. Que se você não vê condições, que não inscreva a equipe, que não diga que vai participar, né? Por exemplo, o Guarani de Sobral, com essa dificuldade toda também. Era melhor não ter participado, né? Porque sem estrutura, qual é o resultado esportivo dentro de campo? A tendência é perder todos os jogos. Você não tem um bom elenco, você não tem uma boa estrutura, né? A gente tomou conhecimento aí que o Guarani de Sobral chegou para jogar com o Ferroviário quarta-feira, em cima da hora do jogo. Rapaz, eu tive uma informação extraoficial, eu quero crer que não seja verdade, que o Guarani de Juazeiro saiu daqui para a cidade de Iguatu e ficou esperando em um restaurante próximo do estádio Morenão para poder ir para o estádio. Almoçaram aqui ou almoçaram lá. Mas, assim, João Filho, essa questão aí é de praxe. A maioria dos clubes chegam um pouco antes, pelo menos eu já presenciei outras situações em que o próprio Guarani chegou 1 hora antes do previsto, 2 horas antes da partida e fica no próprio vestiário. Às vezes fica no próprio vestiário. Isso pela proximidade das cidades, isso aí não é? De praxe, isso aí não é algo absurdo. Isso aí já vem acontecendo. É que a gente está acostumado, assim, um time de futebol sair de uma cidade para outra, ter uma acomodação para o atleta, ter um descanso para fazer o jogo. Quando terminar, vem embora. É questão de coisa profissional, né? Aí assim, a gente vê o Guarani de Juazeiro e o Guarani de Sobral que estão passando por essa situação, se bem que a do Guarani nosso aqui, infelizmente, é pior, mas são 2 times tão tradicionais, né? Desde que eu me entendo de gente que Guarani de Sobral e Guarani de Juazeiro participam do campeonato estadual, já fizeram campanhas muito boas, claro, também já fizeram campanhas ruins. Já decidiram Fares Lopes recentemente, há 4 anos atrás, Guarani e Guarani de Sobral decidiram a Fares Lopes lá no Junco. Guarani de Sobral era campeão naquela ocasião. Aí você vê uma situação como essa, né, rapaz? É lamentável, né? Tomara que o nosso Guarani Juazeirense possa se estruturar a partir dessa mudança, né? Que tomara que ela se confirme, porque, repito, infelizmente,
o trabalho da diretoria atual não deu certo e que o Guarani possa seguir sua vida tendo resultados melhores. É o que a gente espera. Daqui a pouco eu volto pra falar de time bom que tá vencendo, que é o time do Cariri, que tem compromisso amanhã. Tá certo. Vamos pro intervalo, JF. Daqui a pouco tem Kilmer de Campos, daqui a pouco tem mais Aloísio e Antsu. Daqui a pouquinho o Bibi vai dar o alô dele também. Bibi vai? Vai. E no final, os palpites do Timaço da Luiz Vale. participa dos palpites hoje? Por que essa babança com a Aloísio, hein? Antes participa? Eu não entendi, Eu não. faço questão que eles participem. Eu faço muito. Ele quer criar um... Anderson vai ali, mas tudo bem. Mas ele vai participar. Vamos participar. Eu espero. A gente volta já já. Vale FM. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 20 mil reais. Isso mesmo, uma picape Estrada Cabine Plus mais 20 mil reais só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Ainda tem 10 mil reais no Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9, também em nome de Nilo Embalagens. Meu amigo, se você precisar de embalagem, já sabe, Nilo Embalagens. E lá você encontra também artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas. Vai fazer aquela comemoração do final de semana com os amigos, enfim, reunir a turma nas férias, tudo em embalagem. Você não vai fazer aquela, né? Usar prato de vidro com risco de quebrar, né? E sujar depois o trabalho de lavar. Pega todo o material descartável lá em Nilo Embalagens. Você que é revendedor aí, que vende pizza, que vende sanduíche, todas as embalagens, você que faz delivery, você encontra também lá em Nilo Embalagens. Rua São Paulo, 1505, quase esquina com a Leão 13. E tem o WhatsApp, hein? 99607-2384, é só pedir em Nilo Embalagem, JF. A gente fala também do ESC Cursos, que já está no ar, o novo site do ESC Cursos, onde você pode acessar agora mesmo e fazer aí o seu curso profissionalizante à distância, o curso preferido. É isto mesmo, são diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Mais informações www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Mandar aqui um abraço pra galera que tá no nosso Instagram, o Flávio Barbosa. Ele coloca aqui: sou torcedor do Guarani, mas me sinto envergonhado com a situação em que o time se encontra. E o Flávio tá vendo a gente pelo nosso canal do YouTube, João Filho, lá em Araguaína, no Tocantins. Maravilha. Olha que coisa boa. Um abraço aqui do Bibi também, um abraço aqui pro pessoal lá do Rubão da TV Centro-Sul. Alô, Rubão! Um abraço pro Rubão, Rubão. Lá do Iguatu, gente boa demais, meu amigo Rubão. Gabi também tá ouvindo a gente e o Marcelo Balbino. Grande abraço. José Roberto, manda um alô aí para João Filho. Aí, rapaz, deve ser fã de João Filho. Ih, Bibi, tá querendo tomar seu lugar. José Roberlan, ele disse que é torcedor do Palmeiras. Tem bom gosto. O Ejaildo tá dizendo que o desafio tá aceito, viu, JF? Aceito. Ele disse que empate que ninguém ganha. Não. Ele é Mengão, pronto. Você é Verdão. Fechado. Tá certo? Agora o Isaac não se manifestou não, né? Não, Isaac tá com medo. Eita, Isaac tá com medo, tá certo. Vamos pros destaques finais? Tem que ir o meio de campo isso aqui, tem o Super Luz? Tem. Então vamos lá. Mas, rapaz, sabe quem tá na região, rapaz? Tasso Gereissati. E você não sabia? Não sabia. Rapaz, não ouve o Jornal Meio Dia, não. Não, hoje eu não escutei. Não ouve o Jornal Meio Dia, nem o Grande Cariri. Não, eu escutei. Mas JF, o Galeguinho tá na área. O Galeguinho ainda é senador ainda? Hã? Ele ainda é senador? Não. Rapaz, tu tá desatualizado. O negócio é o Palmeiras e o Fluminense mesmo, viu, JF? Rapaz. Bora. Super Luz. Agora bota a vinheta bonita do filme. Claro. Vai lá. Vale Esportes, é futebol de primeira. Bora aqui, o Meio de Campos, aquele abraço. Um abraço, Kilme, boa noite. Amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações desta sexta-feira. Estamos aqui no Maranhão, na cidade de Porto Franco, onde o Ferroviário monta campana, monta base para o jogo de amanhã em Tocantinópolis. Para os senhores terem uma ideia, Porto Franco é uma cidade de 25 mil habitantes que fica aqui bem pertinho do rio Tocantins. Para o Ferroviário chegar a Tocantinópolis, palco do jogo de amanhã, sábado, às 4 no Ribeirão, o Ferroviário sai de Porto Franco, pega a estrada, depois põe o ônibus numa balsa, meia hora de balsa, atravessa o rio para o outro lado. Não é um rio qualquer não, viu? Você não consegue enxergar daqui a outra margem do rio. Tamanha é a largura do rio Tocantins.
atravessa para o outro lado, estrada, até chegar a Tocantinópolis. Ferroviário que tem 5 desfalques para o jogo de amanhã. Ciel não viajou, poupado. Thiaguinho, atacante, não viajou, machucado. E 3 outros jogadores não viajaram pelo terceiro cartão amarelo. O Lincoln, volante. O Marconi, volante. Além do Matheus Lima, meia atacante, esse também não seguiu o terceiro amarelo. Ferroviário, repito, só amanhã segue para Tocantinópolis, depois do almoço, o jogo às 4 da tarde. O time do Ceará regularizou o atacante Bisoli, está no bid e pronto para estrear esta noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, na história curta do confronto Ceará-Botafogo de Ribeirão, são 2 jogos com 2 vitórias alvinegras. Lembram do Zé Roberto, atacante do Ceará? O Ceará emprestou ao Coritiba, o jogador lá no Coritiba ficou sem espaço e o atleta foi emprestado ao Mirassol da cidade de São Paulo. No Fortaleza, o goleirão Fernando Miguel e Zanocelo, que é um volante avançado que sabe sair jogando, voltam a treinar e já podem encarar o Atlético do Paraná no domingo, 18h30, no Castelão. O Fortaleza também oficializou o empréstimo de Igor Torres à Ponte Preta de Campinas, um jogador que estava sem espaço no Fortaleza Esporte Clube. Voltando ao assunto Ceará, o Ceará que joga hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o provável time: Bruno Ferreira, Michel Macedo, Thiago Panhussá, Léo Santos e William Formiga. Kaique Gonçalves, Zé Ricardo e Jean Carlos, Janderson, Eric e Nicolas, este o 11 do Vozão. Quem está fora? Luiz Otávio não joga, machucado, está na fase de transição. Pendurados para o jogo de hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto: o Varley, o William Formiga, o Arthur Rezende, esse foi negociado, o Bruno Ferreira, o Zé Ricardo e o atleta Léo Santos. O Floresta vai para uma empreitada de 2 jogos fora de casa. Um contra o Pouso Alegre e o outro contra o Operário de Ponta Grossa do Paraná. O time do Floresta, nosso único representante na Série C, na 3ª divisão, joga 2 partidas fora e está na zona de rebaixamento. Ao vivo, Porto Franco, Maranhão. Foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Meu Superluz, obrigado pela participação, JF. Eu me disse que são quase 40 horas de ônibus de Rapaz, Fortaleza. é chão, hein? Para chegar lá eu me lembrei daquela viagem que Anderson Luiz fez com Senhora. Antônio Félix. 2. Nosso saudoso Antônio Félix. Foram quantas horas de viagem ali, Anderson? 26. 26, fora as esperas, Sim, né? fora as esperas. Frei Epifânio. Fora os bancos de rodoviária. É. Rapaz, eu não cheguei a encarar não, mas eu peguei uma viagem uma vez com o Carlos Alberto Miranda, nosso querido Miranda, para São Benedito. São Benedito é bem aí, ó. Não, mas eu pensava que não chegava porque era parado. São Benedito é bem aí, ó. Pertinho, João Filho. São Benedito é besteira. Bem pertinho. Sei nem pra onde é que fica. Pois é. A Serra da Ibiapaba. Ainda bem que eu não tenho mais Tá certo. Mas vamos em frente, vamos pro destaque final do Verdão. Aloysio Vilar. Base do Icasa, Marco Valério, que entra em campo domingo diante do Campo Grande pelo Campeonato Cearense Sub-20. Esse jogo seria realizado amanhã, mas no Mirandão, em Crato. Porém, o Mirandão não tem condições de jogo, não tem liberação para jogos oficiais. Portanto, o Campo Grande, que é o mandante, acabou solicitando a mudança para o Estádio Naldão, em Barbalha, domingo, às 10 da manhã. Então, você que gosta de acompanhar a garotada, domingo 10 da manhã, vai lá, se faz presente ao Inaldão, porque é muito importante esse incentivo que você dá à garotada do Icasa, que tem 4 pontos na competição. Em 2 jogos, 1 vitória e 1 empate nesse Campeonato Cearense Sub-20. A equipe que é comandada pelo Rony Araújo, viu, Marco Valério? Boa sorte para eles que possam conseguir mais um resultado positivo. Querido amigo Rony, um grande abraço. E o repórter, vai curtir a Expocrato? Rapaz, mais trabalhado que curtir, mano. Vai curtir um pouquinho, né? Um pouquinho, sempre dá um tempinho levar ali. a namorada pra ver um dá show. Tempo. Dá uma tempo, sexta, né? num sábado, dá certo. Qual é o show que você pretende ir? Rapaz, eu acho que eu vou acabar indo só em um dia mesmo, na sexta-feira, que é o Henrique Juliano. Tá acho que vai ser o dia mais que rapaz bombado, romântico, né? rapaz. Aí tem um show do Gustavo Lima também. Bom, esse domingo agora, forrozão das antigas, é bom. Terça-feira, o Paulo Ricardo, né?
Humberto Messi, hein? Tá certo. Aí, Pra- tá com tudo. Mas dia de semana é complicado, né? Tá certo. Sobre o profissional, amanhã a equipe finaliza os trabalhos da semana às 8h30 da manhã no Praxidão e aí retorna apenas na segunda-feira, aí já com Flávio Araújo presencialmente. Atendendo o pedido do JF, você pode ficar pros palpites? Posso. Pô, deixa só JF Bibi é dar. muito gentil. Deixa só Bibi dar o alô dele aí. Pois não, Bibi. Fica à vontade, chega. Chega, Bibi. Bibi tá aqui, pronto pra falar. Já tomou o ar. Sim. Tudo bom, Bibi? Tudo bom. Conhece o JF? Sou fã incondicional do JF. Ah, ixi. Arrombou, João Filho. Bora, Bibi, a Rocha? Vamos lá. Racha de Paulo. Racha do Paulo. É. Ele é o setorista do Racha de Paulo. Tá resenha, hein, Marco? A Rocha. Rapaz, meu amigo Dion Joias, meu parceiro. Manel, rapaz, da Finanças, Cabo Silas. É o homem do dinheiro, Manel. Com certeza, Aí Marco. tá certo. Doutor William, Tô William, craque de bola. Bill da Lanchonete, Pirajá, rapaz, você me pediu, tá aí. Pronto, aí. O Elson. Galeguinho. Claudino da... E Galeguinho do Sofá, esqueceu? Irmão... É depois. Irmãos Claudino da Laranja, Marco. Márcio é o vegetal aqui. Irmãos Claudinho. Da Laranja. Da Laranja. O pessoal todo do mercado Tem muito Pirajá, suco de laranja amanhã no Racha do Paulo. É docinha a laranja? É o mel. É o mel, pronto, aí. Sim, o Raimundo, irmão do Paulo. O Iltinho Parangolé, rapaz, esqueci não, viu? E a Tony, rapaz, que é funcionário do Paulo. O homem que tá é cheio de alô, rapaz. E ele não manda um abraço pro dono do campo, né? É. E um abraço pra ti, Paulo. E Galeguinho, esqueceu? Brigou com o Galeguinho, rapaz? Acabou a amizade? Um abraço aí, Galeguinho do Sofá. Pra Pronto, ti também, aí. mano. Galeguinho, Bibi gosta de você, Galeguinho. Genário e Queca, pronto. Pronto. Aê. Valeu, Bibi, um grande abraço, hein? Obrigado. Tá certo. Pois vai o seguinte, faça a vinheta de Anderson Luiz ao vivo aí pra Anderson Luiz falar do Cariri Futebol Clube. A Rocha, Bibi. Bora, Anderson Luiz. Cuida. A Rocha, Anderson. A Rocha. Não saiu com muito grave não, viu, João Filho? Não, igual a essa aqui não existe, viu? Delton. Esse aí foi feio. Essa é a melhor que tem. A minha não tem não. Tem não. Tem não. Vai fazer não. ainda, vai fazer. Dá pra fazer, Anderson Luiz, traga informações do Cariri. Cariri que tá numa começo bom de campeonato na terceira divisão do Cearense, né? É o único... Bibi ainda quer falar. A o que é, Rocha, Bibi? antes. Aí, tá certo. Foi só um toquezinho, só uma deixada. O Cariri, João Filho, que tá com 100% de aproveitamento na Série C. Três Jogou, jogos, ganhou, né? 3 vitórias. Ó, time macho. E agora enfrenta o segundo colocado, que é justamente a equipe do Maranguape. Em casa, amanhã, lá no estádio Inaldão, o Cariri enfrenta a equipe do Maranguape justamente para defender essa primeira colocação, a liderança e os 100% de aproveitamento. Maranguape, que como o Cariri é considerado um dos favoritos a voltar para a segunda. Maranguape que já esteve durante muito tempo na primeira divisão do futebol cearense, né? E o Cariri vai chegar lá, se Deus quiser. Tomara. A gente torce muito para isso. O Cariri fez seu último treino hoje, fez um rachão pela manhã e o pessoal já tá liberado, mas tá em regime de concentração, visando o jogo de amanhã contra a equipe do Maranguape. Valeu, Maravilha. Anderson. Você pode ficar pros palpites também? Fica. Atendendo os pedidos de JF? Rapaz. Tá certo. Vambora, JF, a Rocha. 14ª rodada do Brasileirão começa amanhã, Luiz Vilar. Amanhã tem Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro. Marco Valério, Vasco ou Cruzeiro? Aliás, só um parênteses aqui, João Filho. Dos chamados 12 gigantes do futebol brasileiro, os times mais tradicionais, 10 estarão se enfrentando entre si. Olha aí, que bacana, hein? Verdade. Somente o Santos e o São Paulo não pegarão assim um time tão tradicional como adversário. Os demais 10 gigantes do futebol brasileiro estarão se degladiando em grandes clássicos e nesse aí eu vou de Vasco. Eu acho que pra mim dá Cruzeiro. Eu acho que Cruzeiro vence o jogo. Anderson Luiz, Vasco ou Cruzeiro? O jogo tá com cara de empate, viu, João Filho? Muito Empate. bem. Ô, meu querido Marco Valério, amanhã também a bola vai rolar para Cuiabá e Bahia. Acho que esse jogo vai terminar empatado. A Luiz Vilar, Cuiabá ou Bahia? Cuiabá, JF. E aí, Luiz, quem ganha? Ganha o Cuiabá de Deivinho ou Bahia de Jacaré? Deivinho vai ganhar mais uma, viu, João Filho? Aliás, o Jacaré tá machucado, já tá um bom tempo fora, né? Tá no machucado. departamento médico, né?
Acho que pra mim dá Cuiabá também. Cuiabá ganha o jogo. Anderson Luiz, amanhã tem Atlético Mineiro e Corinthians. Ai, empate, meu filho. Pelo menos um empatezinho, né? E aí, Aloysio Vilar? Rezando por um empate. Marco Valério, esse Galo vai bicar amanhã? Outro grande clássico do futebol brasileiro, né? Decidiram até Campeonato Brasileiro. É verdade, E o Corinthians levou a melhor, foi em 1999. Aquele timaço que Quando tinha o time era Dilson, bom. Marcelinho, Dinei. Tinha o Rincon, né? Se eu não me engano. Tinha o Rincon. Mas amanhã eu acredito na vitória do Atlético pelo melhor momento. Eu também acredito. Jogo difícil, jogo duro, mas eu acho que o Atlético Mineiro Deixa de vence o fazer jogo média também. com o time das quentinhas. Fale logo, rapaz. não, Que ele vai vai mandar a quentinha do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Coritiba e América Mineiro, Marco Valério, vão jogar amanhã também. Jogo bom esse aí. Eu acredito na vitória do América Mineiro. Luiz Vilar, quem ganha esse jogo? Não é possível. Depois de ganhar do Corinthians, não ganha do Coritiba, né? América. Anderson Luiz, Coritiba ou América de Minas Gerais? América, João Filho. Rapaz, um jogo difícil. Difícil. Mas eu acho que o Coritiba ganha. Coritiba ganha amanhã. Amanhã também, 9 horas da noite, a bola vai rolar, Luiz Vilar, para Palmeiras e Flamengo. Ixi, minha nossa Os dois senhora. papa tudo do futebol brasileiro e Empate, sul-americano. JF, empate. Anderson Luiz, Palmeiras ou Flamengo? Mengão 2-1. Marco Valério, Palmeiras e Flamengo amanhã, 9 da noite. Eu vou de Flamengo ou empate. Tem essa opção, meu filho. Tem a opção, né? Geralmente dá empate, né? Entre Flamengo e Palmeiras. Geralmente dá empate. Quando alguém ganha, é o Palmeiras. Mas eu acho que amanhã é empate. Jogo muito bom para se acompanhar. Difícil demais. Sem média, João Filho. Sem média. Uma preparação. Sem toda média. essa preparação desnecessária. Prepara o dinheiro da pizza pra Ejaildo. Mas pra mim dá Palmeiras. Palmeiras ganha o mesmo, jogo JF? amanhã. Mesmo sem Rony? Sim. Mesmo sem Zé Rafael? Não tem problema. Tá certo. Olha que tem. Tem nada. Olha que tem, que os reservas do Palmeiras deixam muito a desejar. Vamos deixar a bola rolar. Vamos Luiz esperar. Vilar, 11 horas da manhã, domingo, tem Santos e Goiás. Eu vou acreditar no Santos, pelo menos dessa vez, JF. Ô Uma Anderson vezinha. Luiz, Santos ou Goiás? Empate. Marco Valério. O Santos que foi punido e terá que jogar 8 partidas seguidas sem mando de campo. Acaba de jogar 11 horas da manhã no sol quente ainda, sem torcida. Sem torcida e a 150 metros, 150 quilômetros, melhor dizendo, da cidade de Santos. Jogo dificílimo. Mas aqui tá Eu marcado vou pra no Vila empate. Belmiro. Eu não sei se a punição já passa a valer a partir desse jogo. Mas o Santos foi punido com a perda de 8 mandos de campo. Sem torcida e sem poder jogar na Vila Belmiro, Vila Belmiro, ainda que né? seja sem torcedor. Agora eu não sei se já vale para esse jogo ou se será para a próxima rodada. Muito bem. Eu acho que pra mim dá Goiás. Goiás Eu pra mim vou no ganha. empate. Pra mim o Tô- Goiás ganha o jogo. Luiz Vilar, domingo, 16 Eu quero horas. só lhe dizer que Fabiano Rodrigues está lhe ouvindo, viu? Grande abraço pro meu amigo Fabiano. Depois você se acerta com ele. Luiz Vilar, Ah, tem Fluminense Internacional domingo. Fluminense, JF. Mas Valério, quem ganha esse jogo? Internacional. Anderson Luiz, da Fluminense ou da Internacional? Fluminense. Eu acho que o Fluminense ganha também. Mesmo, JF? Rapaz, acho que o Ninguém Flusão esperava ganha. por Coração isso. tricolor aí. Marco Valério, domingo tem jogo bom aqui de se acompanhar. Bragantino e São Paulo. E o Bragantino foi o time que mais evoluiu. E o São Paulo tá bem também, viu, JF? Estão falando até em Pedro Caixinha sair do Bragantino para ir pro Corinthians, que o Luxemburgo tá na corda bamba E, lá, o, né? e o Caixinha é bom treinador, viu? Muito bom Português treinador. Pedro Caixinha. Eu vou de empate aí, porque são duas equipes que estão crescendo nesse momento da temporada. Anderson Luiz, o Bragantino ou São Paulo? São Paulo, João Filho. Acho que o São Paulo. Luiz Vilar. Vou de empate, JF. Eu acho que tá Bragantino. Bragantino pra mim ganha o jogo aqui. Marco Valério, Que domingo dor de tem... cotovelo, hein, JF? Bragantino, Marco Valério, domingo tem Fortaleza e Atlético do Paraná. Rapaz, esse Atlético do Paraná, o time de um jogo feio, mas um time enjoado, né, rapaz? Time chato pra se jogar, né? Mais feio ainda aquela camisa azul. Que camisa horrorosa. Não tem nada a ver com o rubro-negro do Atlético. Rapaz, sei não, é jogo difícil, viu? Acho que vou de empate aí, JF. Luiz Vilar, da Fortaleza ou da Atlético Paranaense? Fortaleza, vou apostar no Leão. Anderson Luiz. Eu vou no Leão do PC também, viu, JF? Acredito que o Fortaleza vence essa partida. Vai ter a estreia do Marinho, né? Marinho vai estrear, vai ficar à disposição, não sabe se começa o jogo ou não.
Mas eu acho que pra mim dá Fortaleza. E domingo teremos também um grande jogo, um grande clássico. Podemos chamar de clássico, Grêmio e Botafogo? Com toda certeza. Grêmio contra o líder da Série A, o Botafogo, que ainda não oficializou o treinador, mas deve ser um português. Bruno Lage, as conversas estão bem encaminhadas para que o Bruno possa vir ao Brasil para ser o treinador do Botafogo, Marco Valério. Quem ganha? Grêmio ou Botafogo? O jogo é no Sul, é? O jogo é lá em Porto Alegre. Eu vou de Grêmio, então. Ô, Aloysio Vilar, Grêmio ou Botafogo? Eu acredito em mais uma vitória do Botafogo, JF. Anderson Luiz. Acho que empate, viu, João Filho? Rapaz, pra mim aqui dá Grêmio. O Grêmio do Renato vai ganhar o jogo pra mim. E só. Pronto, pode ir embora? Ninguém empata não, assim, ninguém empata não no teu jogo. Não, João Filho, ninguém empata. Não existe empate. O resultado empate não existe. Não. Pra mim não existe empate. Ai. Por isso que ele erra tanto, viu? Se existe é porque são fracos. Porque futebol com Mas empate é normal, faz parte. Né? Meu amigo, futebol tem 3 resultados, João Filho. Pelo amor de Deus. 0-0, não sei o quê, né? Não. Oxi. Ou ganha ou perde. Pronto. Não é assim não. Mas pra mim é. Pra você. Reinvente o futebol, Quem quiser João Filho. discordar, que discorda. Reinvente as regras. Podemos ir embora? Eu vou ali com o Bibi. Olívia. Bibi já entrou no... Boi dançou. Antigamente as reuniões eram com boi, né? Um abraço pra Boi, encontrei Daqui a meu amigo pouco Boi ele da faz rifa. um locutor em Bibi, né? Bibi já tá fazendo, né? O curso da madrugada. Já pensou, João Filho jogando lotérico, cara? Eu já pensei, foi João Filho no Racha de Paula aí. Só descendo a gelada. Vamos embora, JF? Pra voltar, se Deus quiser, a falar de futebol na próxima... Amanhã do Balanço Geral. Né? Eu volto amanhã, 7 horas da manhã. O senhor e Francisco. Né, Montinho? Tenore. Valeu. Um abraço, gente. Bom final de semana pra todo mundo. E lembrar da cobertura da Vale FM a partir do próximo domingo. Todas as informações da Expocrato. Eu estarei aqui nos estúdios da Vale FM interagindo com o nosso querido Delton Sá, lá do Parque Pedro Felício Cavalcante. E lembrando nossos canais no YouTube, que tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Peça sua. Pizzaria Oval, a melhor do Cariri. Abraço, gente. Saúde, paz. Deus abençoe todo mundo. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9